Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. E essa semana nós vamos ter um vídeo muito especial, que é uma live que eu fiz sobre a história da Revolução Chinesa e o preâmbulo da história da Revolução Chinesa, que é o século da vergonha. Antes disso, a gente tem que lembrar que isso aqui é um canal de YouTube, então você dê o seu joinha, se inscreva, compartilhe, comente. Use a caixa dos comentários para deixar suas dúvidas e também para falar mal do Salles. Vamos falar mal do Salles essa semana na caixa de comentários. Fique à vontade para falar muito mal de Ricardo Salles, que vem fazendo um puta trabalho de merda em frente ao Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que, se você quiser ajudar esse canal, patrocinar esse canal, você pode por meio do nosso Padrim, né? Eu, o Rafa e o SolarWaver vamos ficar extremamente gratos. É padrim.com.br assim disse o João. Rafa vai colocar aí. Lembrando também, né, que esse canal é o fruto do trisal proibido, do amor entre três homens lindos e maravilhosos, a saber, eu, o senhor Rafael Correia, não o presidente, mas o nosso querido Rafa, nosso editor de vídeo, melhor editor de vídeo do Brasil, vai aparecer aí as redes sociais dele, o Twitter e o Instagram, e o menino SolarWaver, nosso capista genial, né, nosso designer graphics, né, que também tem o seu Instagram SolarWaver aí, que você vai ver em algum canto da tela por aí. Antes de começar o vídeo da semana, eu quero te deixar com dois recadinhos muito importantes. Primeiro, o Regimento Imortal vem aí. Você, jovem, está sendo convocado. Dia 9 de maio é o dia da vitória, o dia em que celebramos o fato de que estamos falando a nossa própria língua e não em alemão, porque os nazistas perderam graças ao maravilhoso Exército Vermelho Soviético. Então, se você quer saber mais sobre o dia da vitória, eu vou deixar agora na tela a convocatória e também um Instagram aonde você pode se informar melhor, vai passar aqui embaixo na tela. O segundo recadinho muito importante é que o tio está participando de uma ação muito bacana que nós vamos fazer, não só em Belo Horizonte, mas em diversas cidades pelo Brasil inteiro, junto ao Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, para distribuição de manifestos comunistas. Você estará vendo, agora tem uma caixa gigante lá no fundo. Aquela caixa está cheia de manifestos e nós vamos distribuí-los em Belo Horizonte. Nessa ação muito bacana, vai ficar agora na tela o chamado para o manifesto, né? E depois vai aparecer aqui o Instagram do GEAPB, do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, onde você pode se informar melhor. Vou deixar também um link aí na descrição do vídeo que vai ter um formulário para você preencher caso você queira participar dessa ação. Pois muito bem, aproveite o vídeo tem 1 hora e pouquinho, daqui 1 hora e pouquinho estou de volta com Paradis des Coupons. Se liga aí, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foice, martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Me apresentar, meu nome é Raquel, sou coordenadora pedagógica do cursinho e professora de Química. Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa, né? E aí a gente convidou o educador popular João Carvalho, também militante comunista, para falar um pouquinho sobre a gente, e a gente sabe que um pouquinho do João é muito, então a gente vai ter muito o que aproveitar. Eu vou deixar, João, para você se apresentar melhor, tá? E aí eu não vou mais tomar seu tempo, pode se apresentar e começar a dar a sua aula. Tá certo, gente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, na figura da Raquel, agradecer a todo mundo da CEPUSP, agradecer o Fernando que está aqui na coxia trabalhando para a gente, fazendo esse streaming ser possível. Agradecer a todos vocês que estão vendo aí, né? Eu também passei pela USP na minha formação, eu fiz meu mestrado na USP e desejo a todos que estão vendo e que estão no processo de acesso toda boa sorte desse mundo, foco aí nos estudos, que é uma realidade possível e com a ajuda do pessoal aqui, vocês vão conseguir alcançar. Pois muito bem, para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, para quem me conhece, meu nome também é João Carvalho. Eu sou educador popular, sou militante comunista, sou cofundador do Revolution, tenho também
um canal no YouTube, né, do mesmo nome que eu sempre uso em todas as redes, que é Assim Disse o João. Vocês também podem me acompanhar no Twitter, podem me acompanhar no Instagram e tudo mais, né? E hoje eu estou aqui para dar a aula sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro dos meus estudos, que é a Revolução Chinesa. Eu vou pedir agora para o... gente, Bamonte tá aí. Um beijo para o menino Marcelo Bamonte, um dos maiores nomes do marxismo nacional. Esse rapaz é uma potência. Quem já teve a oportunidade de vê-lo falar sabe que eu não estou mentindo. Vou pedir para o Fernando colocar a apresentação na tela aí junto com a gente para facilitar o visual. E vou falar um pouco agora para vocês da Revolução Chinesa. Obviamente, todo e qualquer camarada que estiver aí vendo a gente, que tiver suas dúvidas, pode ir colocando as dúvidas no comentário. Outras dúvidas depois a gente vai responder, né? Nós vamos fazer essa primeira sessão com uma breve introdução histórica e, na sequência, nós vamos, né, sanar, na medida do possível, que eu souber, as dúvidas que forem aparecendo no chat. Por que é tão importante a gente entender o que foi a Revolução Chinesa, o que foi o colonialismo na China, e hoje a gente não vai ter tempo, quem sabe numa próxima oportunidade, o que vem sendo a construção do socialismo com características chinesas, apesar de suas vidas e vindas. Por que a gente, primeiro, negligencia brutalmente os exemplos de lutas anticoloniais dos nossos irmãos de África e Ásia, e segundo, tais exemplos estão muito mais próximos da nossa realidade brasileira do que muitas vezes nós gostamos de acreditar, e de igual forma, eles são muito mais úteis para a construção da nossa caminhada revolucionária do que simplesmente, muitas vezes, aderirmos a fórmulas academicistas vindo da Europa ou dos Estados Unidos. Eu sou muito pretensioso e eu tenho uma pretensão gigantesca na apresentação de hoje, qual seja cobrir todos esses tópicos que estão aqui nos 40 minutos que me foram dados. Tá? Então, primeiro eu vou falar muito brevemente aqui, ó, o século da vergonha, do colonialismo sobre a China e da partição da China pelas potências imperialistas. No século da vergonha, eu pretendo caminhar até a revolução, a tentativa de Revolução Democrática Popular de 1911, suas idas e vindas, e aí, a partir da fundação do partido e da Primeira Guerra Civil Revolucionária, eu pretendo percorrer todo esse caminho, né, da longa Guerra Popular prolongada da China, até a gente desaguar em 1949 com a proclamação da República Popular Chinesa. Vamos ver o quanto disso nós vamos conseguir. Bem, por que a China chama o século da vergonha do século da vergonha? E qual é o século da vergonha? O século da vergonha é, principalmente para o povo chinês, o século XIX e o início do século XX. Por que ele é chamado de século da vergonha? Porque foi o século no qual o imperialismo conseguiu, né, por meio das suas tentativas coloniais, lotear toda a China em diversos protetorados, cada qual pertencente a uma das nações da corrida imperialista, as nações envolvidas no colonialismo. Esse é um processo que vai começar como um todo na Ásia muito anteriormente ao século XIX, né? As primeiras tentativas de protetorados coloniais na Ásia vão ser ainda da virada vão ser ali, né, no final do século XV, virada do XVI. Já no século XVI, nós vamos ter diversos protetorados mormente britânicos começando a acontecer na Ásia, além de áreas de exclusivo comercial português. No século XVII, a coroa francesa vai se juntar aos esforços dos outros impérios coloniais para fazê-lo.
Durante todo esse tempo, nós já temos possessões espanholas, também teremos possessões holandesas, lembrando que a Holanda vai tomar a África do Sul, né, de assalto, literalmente, na virada do século XV para o século XVI, e no século XVI já terá também possessões asiáticas. Caminhando mais um pouco, século XVII aumenta as possessões francesas, século XVIII, né, nós temos possessões britânicas, franceses, portugueses e espanhóis cada vez mais enfraquecidos, os holandeses cada vez mais sob o controle comercial britânico. No final na virada já no século XIX, nós já vamos começar a ter a participação de outras nações, a saber, durante o século XIX, a participação das tentativas, né, de domínio, não de colonização, de povoamento, mas de exploração econômica por parte dos Estados Unidos, e no final do século XIX, também por parte da Alemanha. A verdade é que a China, principalmente, né, no período de decadência da dinastia Manchu, da dinastia Qing, ou seja, a partir de ali 1815, 1820, ela vai tendo cada vez mais forçado os seus portos, a abertura dos portos vai acontecendo paulatinamente, e durante todo o século XIX, a China vai se ver aberta, estuprada, raziada por diversas potências estrangeiras e também por uma potência recém-nascida asiática, que será o Império Japonês a partir do final do século XIX, né, já com a restauração Meiji acontecendo no Japão. Aqui eu trouxe, só a título de ilustração, alguns dos vários conflitos e dos vários marcos temporais importantes dessa época. Se quem estiver vendo nos comentários tiver interesse depois, eu posso franquear esse PowerPoint que eu preparei especialmente para essa aula para vocês, não tenho o menor problema com isso. Afinal de contas, ele pertence à classe trabalhadora, né? E aqui vocês podem ver, né? A Guerra do Ópio, que não é só uma guerra do ópio, são as guerras do ópio. A primeira é entre 1840 e 1843. Ela é uma guerra na qual a potência ultramarina britânica começa a abrir forçosamente os portos chineses através do tráfico do ópio, né? O ópio derivado da papoula já havia sido banido da China no final do século XVIII, e eles voltam com o ópio não apenas pelo controle das pessoas via drogas, mas também pelo ópio poder ser usado como moeda, né, causando um problema terrível na formação tradicional da economia chinesa, que era muito baseada no artesanato, né, e também causando uma dominação grande em diversos rincões da China, o que, por sua vez, né, eleva o poder dos chefes feudais internos, provinciais na China, dos provincianos, que entram em briga direta com o império, o imperador chinês, né, localizado a partir de Pequim, mas cujos exércitos se espalhavam por toda a China. Lembrando que quando a gente fala de China nessa época, nós não estamos falando só de China, nós estamos falando do que hoje é China, Vietnã, Laos, Camboja, um pedaço de Myanmar, um pedaço da Mongólia, né? Então, um pedaço do Nepal, um pedaço até hoje do que é a Índia. Então, assim, é uma questão, é uma área de exploração gigantesca, cheia dos mais diversos materiais e com uma mão de obra que eu não preciso de falar o tamanho dessa mão de obra. Só para que vocês tenham uma noção, a dinastia Qin, que é uma dinastia Manchu, estava em declínio já a partir do século XIX, mas a China teve momentos em que ela chegou a ser responsável, como, por exemplo, no século XVI, por 75% do PIB mundial, né? A China, ele é um império continuado de 2.500 anos, você tem uma unidade nacional etnolinguística, né, que é uma unidade principalmente de um código de escrita, não necessariamente das mesmas línguas, que é continuada desde a antiguidade. Pois bem, ainda no século XIX nós vamos ter a Guerra Anglo-Francesa entre os franceses e os ingleses e os chineses por
protetorados dentro da China, sino-francesa, sino-japonesa, a Guerra das Oito Potências, né, a anexação de Shandong pelo Japão, né, e vamos ter também, que eu coloquei aqui nessa parte de baixo, algumas revoltas. Eu só coloquei a mais famosa, que é a revolta Taiping, que, só para vocês terem uma ideia, gente, tudo na China é absurdamente gigantesco. Morreram mais pessoas durante a Guerra Taiping do que morreram na Primeira Guerra Mundial, e a maioria esmagadora das pessoas sequer sabe que a Guerra Taiping existiu. Inclusive, é um episódio muito interessante que eu vou comentar muito ligeiramente, que eu já falei 10 minutos, eu estou no primeiro slide, que ele acontece exatamente por causa da influência dos missionários cristãos dentro da China, lembrando que toda potência que invadia também mandava seus missionários para poder, né, colocar a sua ideologia para controlar o povo, e ela é capitaneada, uma revolta camponesa, a partir de uma sociedade secreta feita por um rapaz que era um expoente do cristianismo dentro da China e que se considerava o irmão mais novo de Cristo. Pois bem, o irmão mais novo de Cristo quase conseguiu tomar a China toda de assalto, e se não fosse a dinastia Manchu, a dinastia Qin, abrir as pernas para as potências ocidentais, talvez ele tivesse conseguido. Enfim, durante todo esse período de dominação, de humilhação, e aí vale a pena lembrar até dos filmes do Bruce Lee, onde tem aquela tradicional placa proibida a entrada de chineses e cachorros. Isso acontecia por toda a China, né? A partir do momento que os protetorados eram colocados, os estrangeiros tinham todos os direitos garantidos e os chineses absolutamente nenhum. Também vai ser durante esse período do século XIX que nós vamos ter a exportação massiva da mão de obra chinesa na forma dos coolies, né? Coolie é uma palavra cuja origem vem da questão da escravidão mesmo, que eram pessoas em servidão por contrato. O que é servidão por contrato? Você se torna servo de alguém por um período estipulado de X anos, a troco dele pagar a sua viagem, pagar as suas acomodações, te dar um emprego em um outro lugar qualquer. Qual que é o problema? O problema é que esse contrato acabava nunca terminando, porque, primeiro, as dívidas eram impagáveis em relação ao parco salário que a pessoa recebia, segundo, que essas dívidas só aumentavam, uma vez que, quando ele era realocado para trabalhar, fosse nos protetorados franceses, fosse nos protetorados britânicos, fosse nos protetorados holandeses, fosse no próprio Estados Unidos, que recebeu uma leva gigantesca de imigrantes chineses durante a corrida do ouro, fosse, por exemplo, em Cuba, que nessa época era um país agrário exportador de cana, né, de cana e tabaco, principalmente, para além do rum, onde mais de 100 mil chineses foram transplantados para Cuba. A verdade é que essas pessoas tinham que pagar os seus víveres, pagar os seus alimentos do próprio lugar onde elas trabalhavam, o que aumentava a dívida delas constantemente, e, enfim, elas viviam em um sistema de escravidão. Pois muito bem, deixa eu voltar aqui, né? Em 1912, a dinastia Qin vai finalmente cair por causa da Revolução Burguesa de 1911, a Tunmenhuai, né? Que é comandada por Sun Yat-sen, mas que também conta com a participação de diversos líderes feudais e militares que já não aguentavam mais a fraqueza da própria dinastia Qin, bem como o avanço das várias potências sobre a China. Pois muito bem, Sun Yat-sen era um democrata radical, ele teve um tio que tinha sido coolie no Havaí, acabou enriquecendo lá, conseguiu fugir, depois garantiu a vida. Sun Yat-sen vai ser perseguido pela dinastia Qin por causa das suas ideias democráticas, acaba vivendo em exílio boa parte da sua vida, em exílio ainda na Grã-Bretanha, se eu não me engano, em 1896, ele é vitimado de uma tentativa de assassinato, que torna ele um militante muito famoso da causa da libertação chinesa. Ele voltará para a China em 1911, durante a Tunmenhui, e lá ele vai ajudar na formação de uma primeira república essa que será rapidamente, em menos de 6 meses, trocada pelo caudilhato, pelo governo monocrático e ditatorial de um senhor feudal da parte norte chinesa, e isso vai se arrastar até 1916, com idas e voltas.
comunistas. Pois, muito bem, em 1919 nós temos o famosíssimo movimento 4 de maio, do qual participou Zhu De, participou Mao Tse-tung, Lin Piao e vários outros líderes que depois seriam líderes históricos do Partido Comunista Chinês. Movimento esse exatamente no pós-guerra por causa dos tratados desiguais colocados à China pelo Tratado de Versalhes. Para quem não se lembra, no final da Primeira Guerra, o Tratado de Paz é o Tratado de Versalhes. A China mandou vultosas pessoas, milhares e milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de combatentes para a guerra, com a promessa de que ela seria libertada no pós-guerra, porém, crime ocorre, nada acontece feijoada. As potências ocidentais optaram por manter a China devidamente escravizada. Então, neste sentido, o que a gente vai ver é uma revolta gigantesca que vai explodir por toda a China, depois que a delegação chinesa abandona o Tratado de Versalhes, né, falando da vergonha que era esse tratado. Revolta essa muito importante para a radicalização do movimento na China. Vai ser durante esse período que, principalmente por intelectuais na Universidade de Beijing e outras universidades, as ideias do marxismo vão chegar até a China, até que finalmente, em 1º de julho de 1921, nós teremos a fundação do nosso querido Partido Comunista Chinês. Bem, uma vez fundado o Partido Comunista Chinês, a gente tem que lembrar que já bem antes disso, né, tinha sido fundado o Kuomintang, que era um partido nacionalista do nosso querido Sun Yat-sen, né, e o Sun Yat-sen, ele era, digamos, a ala esquerda dos nacionalistas do Kuomintang. Ele tinha uma ideia dos seus 3 grandes princípios, né, que era o nacionalismo, a democracia e a divisão social dos bens. Ele propugnava por uma aliança aberta com os comunistas para a boa consecução de uma revolução nacional que, de fato, extirpasse as potências estrangeiras da China. Lembrando que quando cai, né, a dinastia Qin, a gente acaba tendo a China particionada em vários cantões diferentes, onde cada qual terá o domínio dos senhores feudais ou da burguesia burocrática compradora, aliada a cada um desses com uma das grandes burguesias dos impérios capitalistas, lembrando dos interesses vultosos de todos esses impérios no pós-guerra, principalmente os vencedores da Primeira Guerra, né? E também uma disputa já iniciando com o Japão como potência nova do entreguerras na Ásia, né, substituindo, por exemplo, as posses da Alemanha e já brigando também por posições na China, na Coreia, na Tailândia, na Mongólia Exterior, tentativas de entrada na Indochina, enfim, o imperialismo japonês fica para um outro dia. Bem, fundado o partido, então, começa-se a ideia de uma junção de forças com o próprio Kuomintang, né? Nessa época, ainda um partido bastante progressista, nacional progressista, lembrando que estamos sob a égide aí das teses da Terceira Internacional, que propugnam por esse tipo de união em todo o terceiro mundo, né? Nas divisões de trabalho que são dadas a esses primeiros fundadores do Partido Comunista Chinês, Mao Zedong vai ser dado a ele a tarefa de estudar as questões do campesinato. Será então que Mao Zedong irá para Yan'an, e lá ele vai estudar as associações e as classes sociais da China. Isso é muito importante para a gente entender depois como que ele vai chegar nas suas ideias das especificidades da formação e da estratificação social das classes dentro da China. Já nesse período, começam os primeiros germes de formação das associações rurais no norte da China, que seriam importantíssimos posteriormente durante toda a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Civil Revolucionária, como a área a partir do qual irradiariam as grandes forças do Partido Comunista Chinês e do Exército Vermelho. Essas associações rurais, elas eram versões radicalizadas, né, de associações que já existiam durante todo o século XIX, como eu falei, onde era muito comum as revoltas camponesas, né? A tradição de revoltas camponesas é uma tradição que não só perpassa o século XIX, mas perpassa a história da China como um todo. Voltando aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia,
independente de qual dinastia estava sob o comando da China, normalmente essa dinastia se dividia, né, num apoio burocrático citadino, né, daquelas elites mais letradas que viviam na cidade e faziam a administração do império, com, obviamente, os poderes militares feudais dos grandes senhores de guerra. Esses, por sua vez, recolhiam os impostos nas províncias interioranas, garantiam a segurança do império e recebiam prebendas, ou seja, muito a parte gigantesca desses impostos, para além da grande servidão de gleba como um todo, durante todo esse período. Né? Não é minha tarefa aqui falar do que era o equivalente na Ásia do que foi o período medieval na Europa. Ele é bastante diferente. Para eu entrar nisso, eu teria que entrar um pouco, e por um pouco eu digo muito, em certas questões religiosas que aqui eu não vou falar, mas eu quero dizer que o confucianismo, principalmente a partir do século VIII e depois o neoconfucionismo a partir dos séculos XI e XII, são muito importantes na organização de Estado e administração estatal dos impérios que vão se formando na China e das diferentes dinastias, e que, apesar do julgo pesadíssimo feudal e dos senhores feudais sobre essas pessoas, existia uma liberdade de mobilidade social e uma possibilidade de segurança alimentar e de uma vida um pouco mais condigna, muito diferente daquilo que existia na Europa. Não é à toa que a China, no século XVI, como eu já afirmei anteriormente, era responsável por mais de 70% do PIB global. Pois muito bem, nesse período de 20 a 27, né, a gente tem essa primeira união dos comunistas com o Kuomintang, que vai ir até 27, na ruptura da Primeira Guerra Civil, né, e durante o período em que o nosso querido Sun Yat-sen ainda estava vivo, as coisas iam muito bem, porque ele era um homem muito progressista. Porém, se não obstante, em março de 1925, salvo engano, dia 12 de março de 1925, o Sun Yat-sen morre e começa uma disputa intestina muito forte dentro do Kuomintang para a sua substituição. Essa disputa se dá principalmente entre a sua viúva e o seu cunhado. Né? A sua viúva, uma mulher extremamente progressista, o seu cunhado viria a ser o generalíssimo Chiang Kai-shek, que existe provavelmente atualmente na geografia do inferno um lugar com muitas avenidas, bibliotecas e hospitais com o nome de Chiang Kai-shek, e Chiang Kai-shek é uma das piores pessoas que pulularam a Terra durante o século XX. Chiang Kai-shek vai se tornar o vencedor dessa batalha, uma batalha intestina política dentro do seio do próprio Kuomintang, e ele começa uma perseguição violentíssima dos comunistas no seio dessa reunião. Lembrando só, para vocês terem uma ideia, nesse período dessa primeira reunião entre Kuomintang e Partido Comunista, né, vários membros do Partido Comunista faziam parte, inclusive, do Comitê Central do Kuomintang. Após 25, eles vão sendo expulsos e perseguidos. Juntamente com isso, a gente vai ter nessa primeira revolução um oportunismo de direita do então dirigente Chen Deshi, né, do próprio Partido Comunista Chinês, que via a necessidade de absorver todo o partido dentro do Kuomintang, o que vai levar a derrotas clamorosas quando o Kuomintang aponta suas armas para os comunistas. Esses massacres dos comunistas vão começar a ocorrer, principalmente massacres citadinos, né? Nesse começo de história do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês ele é formado por membros que eram membros citadinos, e ele vai atuar principalmente na face da cidade e sindical. O Mao Zedong, o Zhu De, Zhou Enlai, Lin Piao e outros são uma parte menor, eles são uma corrente minoritária nessa parte dentro do partido, que já vão propugnar pelo caráter necessariamente agrário, pela necessidade de se conduzir o campesinato na China, como via da Revolução Chinesa. Vamos lá. Desculpa. Bem,
Acontece, então, depois dessa primeira guerra civil revolucionária, que vai terminar em 27, com uma derrota clamorosa do Partido Comunista Chinês, que vai ter seus quadros reduzidos a quase zero, né? Nós chegamos aí em 25 a ter forças do exército chinês do Partido Comunista beirando 150 mil pessoas, em 27 não passa de 20 mil, né? E a partir disso vai começar uma reconstrução a partir do norte, né, muito solidificada em cima dessas bases agrárias que eu tinha falado aqui, já feitas pelo Mao Zedong e também por outros membros, como Zhu De, Zhou Enlai, Lin Piao, entre outros. Bem, Chiang Kai-shek vai o período de 27 a 36. O Chiang Kai-shek, ele se volta contra os senhores de guerra do sul e do norte ao mesmo tempo, a partir de 27, uma tentativa de unificar a China, o que vai dar um respiro ao Partido Comunista Chinês, e vai ser durante esse tempo que o Mao vai escrever suas teses clássicas sobre a construção do poder vermelho, né, exatamente nessa região do norte, entre Hunan e Jiangxi, né, que vai levar a uma boa construção de uma base que será usada principalmente na década de 30. Entre 29 e 30, né, tanto o Li Lisan, depois o Xu Xiubai, eles vão tentar levantes citadinos e o cerco da cidade pelo campo, que é um momento de oportunismo de esquerda do partido, numa tentativa ainda focando a revolução no proletariado urbano, de criar levantes quase que terroristas, individualizados, muitas vezes, esses golpes que vão enfraquecer muito as posições do partido. A partir de 30, o Chiang Kai-shek já meio que conseguiu lidar com esses senhores feudais, né, tanto das províncias do sul como das províncias centrais, alguns do norte ainda existem, e ele vai começar as campanhas de cerco e aniquilação. As campanhas de cerco e aniquilação, como o nome diz, são campanhas onde você cerca e depois você mata absolutamente todo mundo dentro. A ideia do Chiang Kai-shek sempre foi e será, durante sua vida inteira, abolir o comunismo da China, abolindo os comunistas de sua existência física e material. Gente, a pretinha tá louca. Vem cá, filha. Essa louca aqui, gente, essa pretinha. Né, a pretinha vai participar agora com a gente. Pois bem, essas campanhas vão começar em 30, 31 e, ao mesmo tempo, em 1931, o Japão já está expandindo violentamente o seu imperialismo por toda a Ásia. A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial, nessa periodicidade que a gente vê de 39 a 45, ela é totalmente ocidental. A Segunda Guerra Mundial começa na Ásia já em 31, né? E em 31 nós vamos ter a reinstalação do imperador Puyi no governo fantoche Manchukuo. O governo fantoche Manchukuo é na província da Manchúria, né, ali no canto e no alto da China, perto da Rússia e da Coreia do Norte. O Japão vai tomar essa região e instalar um governo títere, né, o que vai tentar também criar também uma pressão contra os comunistas no norte do país. A senhora é muito carente, tá? A Segunda Guerra Civil Revolucionária continuando em 32 até 34, né? A invasão nipônica aumenta a cada dia, a cada mês, né? E há uma proposta de armistício contra a invasão nipônica pelos comunistas, que será respondido por Chiang Kai-shek com as campanhas de cerco e aniquilação 3, 4 e 5. Infelizmente, se nas campanhas 1 e 2 o gênio militar de Mao Zedong e Zhu De permitiram uma boa defesa das posições, as campanhas 3, 4 e 5, o Comitê Central do partido vai prescrever as táticas de guerrilha de Zhu De e de Mao Zedong e vai tentar uma defesa em posições fixas, o que vai levar a um avanço gigantesco das posições de Chiang Kai-shek. Será devido a essas campanhas que a gente vai ter, na virada de 34 para 35, a retirada para Shanxi, conhecida popularmente como a Grande Marcha, né? Isso vai ter, então, o Congresso de Zuni, onde o grupo de Mao Tse-tung vai finalmente chegar ao poder.
Em outubro de 35, pensa que eles começaram em dezembro de 34, eles vão chegar a Hunan. Eles caminham 12 mil quilômetros a pé, saem 300 mil pessoas e chegam vivas no final somente 30 mil pessoas, para vocês terem uma noção do que foi isso. Porém, chegando em Henan, né, vai se ter a construção de novas bases, bases essas clássicas que são até hoje, né, visitadas em peregrinação por todos os comunistas que vão na China. Qual que era a ideia militar tão brilhante do Judé, principalmente, e do Mao Zedong? Judé, inclusive, é uma pessoa extremamente mal estudada no Ocidente. Digamos apenas que eu e Euclides lutaremos para que isso mude. O Judé, ele é da estou com península na cabeça hoje, da província de Xinjiang, né? E ele é um especialista militar que tem uma ideia de defesa em ondas, que ele defende finalmente a ideia de que você deve defender as pessoas e não necessariamente o território. Então, à medida que os exércitos de Chiang Kai-shek avançavam, o Partido Comunista se retirava, e de retirada em retirada eles iam fazendo cercos para fazer ataques decisivos posteriormente, quando os exércitos em campanha se cansassem, né, pelos flancos e pelas retaguardas, causando danos massivos. Então, muitas vezes, um exército do Kuomintang de 200 mil pessoas perdia uma batalha para um exército do Partido Comunista Chinês com 1/10 dessa potência, porque eles ficavam 2, 3 meses fazendo os caras rodarem atrás deles, e na hora que eles não tinham mais nem recursos, nem comida, estavam mortos de cansaço, aí sim eles avançavam para o ataque. Essa linha foi abandonada, os problemas aconteceram nas campanhas 3, 4 e 5, e devido exatamente aos problemas que aconteceram, né, o grupo de Mao Zedong chega ao poder no Congresso de Zuni. Né? Vamos caminhar mais um pouco, porque eu estou com 1/3 da apresentação e eu tenho 6 minutos. Bem, Guerra de Resistência contra a agressão japonesa de 37 a 45. Em 35, lembra que eu já tinha falado do governo Manchukuo, já tinha falado da anexação de Shandong. Os japoneses estão nos seus esforços imperiais pela Ásia. Né? Em 35, nós temos o avanço das tropas japonesas. Né? Você tem uma proposta que vem dos comunistas da criação de uma frente única, né? E o Kuomintang não aderirá a esta proposta num primeiro momento, por causa das vacilações tanto da burguesia burocrática compradora, bem como dos líderes do braço direito do Kuomintang. Por mais que Chiang Kai-shek fosse um líder muito respeitado, generalíssimo Chiang Kai-shek dentro do Kuomintang, existiam, obviamente, dentro do seio do partido, diversas tendências e ideias conflitantes, o que levará ao longo das campanhas a migração de vários generais do Kuomintang para o Partido Comunista Chinês, bem como ao longo da década de 20, principalmente, ainda com a linha direita prevalecendo dentro do partido, houve o caminho inverso, houveram pessoas que saíram do Partido Comunista Chinês para o Kuomintang. Em 1936, existem manifestações por toda a China pedindo uma defesa unificada contra as invasões japonesas, e o generalato do Kuomintang também decide aderir, uma vez que há adesão dos senhores de guerra no sul. Lembrando que aqueles senhores de guerra no sul que estavam em colônia com o Kuomintang deixam de estar quando da invasão japonesa, porque eles tinham interesses comerciais conflitivos. O que acontece? O Chiang Kai-shek vai em Xi'an para brigar com esses generais do Kuomintang que tinham aderido à ideia de uma frente única. Os generais ficam putos e prendem Chiang Kai-shek. Faltou um i ali no Chiang, tá? É Chiang. O que acontece? Ele tinha perseguido e recrudescido a perseguição aos comunistas no momento de invasão, e isso deixou os generais nacionalistas muito putos. O Partido Comunista, tentando evitar que surgisse no vácuo de poder criado pelo Chiang Kai-shek um grupo ainda mais colaboracionista nipônico dentro do Kuomintang, manda o seu grande diplomata, Zhou Enlai, para intervir junto aos generais, e o Chiang Kai-shek
é libertado, e assim como todas as vezes que é dada uma oportunidade ao Chiang Kai-shek, ele, como bom escorpião, mete o ferrão na primeira oportunidade que ele pode e continua a atacar os comunistas. Em 1937, os japoneses rompem a Grande Muralha rumo ao sul e os comunistas, mais uma vez, renovam seu apelo de uma unidade nacional. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho 3 minutos, gente, eu vou romper o tempo, né? É a vida é assim. Voltando. Em setembro de 37, finalmente esses acordos que tinham sido feitos por volta de julho vão ser publicados, e a publicação desse acordo em toda a mídia chinesa força a formação de uma frente única nacional. Frente única nacional essa, muito ironicamente, para inglês ver. Por quê? Porque o peso da luta sempre recaiu sobre os comunistas, e o Kuomintang ele continuava a negociar não só com as potências capitalistas, mas também mesmo com os invasores japoneses o tempo todo. Notar-se-á durante toda a guerra que os grandes esforços, de fato, né, dessa guerra de resistência contra a agressão japonesa são capitaneados ou pelo Partido Comunista Chinês ou pelos senhores feudais ainda existentes, senhores de guerra de certas províncias, tanto que boa parte desses senhores de guerra dessas províncias passarão ao longo da Guerra de Resistência de 37 e 45 para o lado do Partido Comunista Chinês. Obviamente, alguns também vão para o lado do Kuomintang, principalmente aqueles que tinham interesses comerciais mais voltados ao exterior e menos voltados às estruturas produtivas e comerciais internas. Vamos falar um pouco aqui de como é que foi esse ataque pela parte dos japoneses. Os japoneses, eles começam com um plano de blitzkrieg, né, um plano de guerra de assalto muito rápido. Só com 12 pelotões eles achavam que eles iam conseguir tomar a China de assalto em 3 meses. Por quê? Porque eles conheciam as tropas do Chiang Kai-shek e sabiam tanto que elas eram compráveis, uma vez que eles já eram exércitos comprados. Então, ser comprado por um ou ser comprado por outro é uma mera diferença. Porém, eles não contavam com a astúcia de Chapolin Colorado, né? Então houve uma grande resistência por parte dos comunistas, o que levou, por sua vez, a um crescimento massivo do exército comunista a partir do norte, principalmente a partir de Henan e das áreas que iam sendo libertadas. Daqui a pouco eu vou falar como que eles tratavam essas áreas libertadas. Há uma mudança de planos, então, dos japoneses, que mais do que duplicam, multiplicam, né, por 1,5 vezes, 150% de aumento nas suas forças, e passam a 30 divisões, e passam então a mudar. Eles fazem o foco da guerra nos comunistas e passam ao foco das tentativas políticas de cooptação para os colaboracionistas do Kuomintang e os senhores feudais que eram pró-nipônicos. Nesse sentido, eles param de investir contra as tropas de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek vai simplesmente aplicar uma política passiva contra os japoneses. O que ele faz? Ele agride os comunistas e olha os japoneses fazer o que eles querem, desde que eles não vão longe demais. Continuando um pouco com os japoneses, em 41, de 41 em diante, eles começam uma guerra de razia. Né? Para quem não é velho igual eu e não sabe o que é o termo razia, é a guerra de destruição total, que é matar tudo, queimar tudo, pilhar tudo. Esse era o lema oficial do exército japonês. O que eles deixavam de fora do lema era o estuprar tudo. Né? Nesse momento que a gente tem os grandes massacres em Nanjing e vários outros, né? E o nível de crueldade e vileza dos exércitos do imperialismo japonês na Ásia são tão quanto ou ainda piores do que os do exército nazista alemão ou do exército fascista italiano. A gente não tem muito noção da capacidade. Os japoneses, eles de fato matavam cidades inteiras, 200, 300 mil civis num dia. Isso aconteceu na Coreia do Norte, isso aconteceu na China, isso aconteceu na Índia, na Tailândia, enfim, por onde eles passaram. Em 43 e 44, os japoneses, tendo problemas de guerra muito grandes, já
com os exércitos comunistas que cresceram enormemente, e também com a mudança da balança de poder no Pacífico, que não permitiu uma alocação de tropas tão grande, viram a necessidade para manter um corredor comercial, um corredor de armamentos e logística entre o Japão, o Pacífico e o Mar da China em atacar as posições das frontes nacionalistas, leia-se Kuomintang, e alguns desses senhores de guerra feudal. Já falei da mudança de balanço de poder, né, que os Estados Unidos começam a ganhar a guerra no Pacífico a partir de 44, e em 45, após Potsdam, nós temos a entrada da Rússia na guerra via Manchúria, né, que vai acontecer até a rendição incondicional do Japão. Lembrando que nesse período, os Estados Unidos falam, por que não testar uma arminha aqui, né, a bomba atômica, a famosa arma do diálogo, né, jogada contra a população civil japonesa. A população civil japonesa que apoiou esse massacre imperialista de japoneses na Ásia com um sorriso no rosto. Isso também tem que ser ponderado. Os nacionalistas, durante esse mesmo tempo, né, eles passaram 37 em divisões internas, tinham grupos de direita, que eu já mencionei, grupos de centro, que dividiam para um lado e para o outro, grupos de esquerda, que eram totalmente colaboracionistas. Em 38, Chiang Kai-shek passa a resistência passiva com a fronte tripla. O que é a resistência passiva com a fronte tripla? Ele olha e observa os japoneses nos seus avanços, principalmente contra as bases comunistas, ataca também as bases comunistas e mantém negociações constantes com as potências imperialistas, visando se armar para uma tentativa de deixar a guerra entre japoneses e comunistas desgastar as duas forças, para depois ele varrer ambas do mapa. Isso entre 39 e 43 vai ficar conhecido como a tática de fricção, que é exatamente criar problemas dentro dessa frente de unidade, criando divergências dentro do exército comunista para que ele pudesse ser minado pelo exército japonês e também por tropas do próprio Chiang Kai-shek. Depois de 42 fica mais difícil por uma pressão estadunidense pós-Pearl Harbor, e em 43, 44 essa política vai ter que ser abandonada por causa dos ataques japoneses, e aí vão se ter guerras em duas frontes, porque ao mesmo tempo que ele está se defendendo ativamente e atacando os japoneses, ele também aproveita para bater nos comunistas toda vez que ele precisa. Os comunistas, desde o começo, voltam lá atrás, nos 3 princípios do Sun Yat-sen, né, que é o nacionalismo, a democracia e o bem-estar do povo, e nessas áreas liberadas eles vão investir em saúde, educação, indústria, bem-estar social, né, com a grande entrada das massas trabalhadoras para a construção de um exército popular. Vão combater as táticas de fricção do Kuomintang e vão usar uma tática militar adequada no combate aos exércitos japoneses, que é aquela tática que eu falei, divinada pelo Judé e pelo Mao Zedong. Né? Para vocês terem ideia, a partir dos 30 mil que chegam em Henan em 1944, a partir dos 30 mil que chegaram em Henan no final da Grande Marcha, já em 1944, no final da Guerra de Resistência contra a agressão japonesa, o PCCH vai ter uma área libertada de 80 milhões de pessoas, que vai em 45 chegar a 100 milhões de pessoas, com 470 mil tropas regulares e 2,5 milhões de pessoas armadas nas suas milícias populares. Aqui nós vamos ter o período da Guerra Civil Revolucionária e da fundação da Terceira Guerra Civil Revolucionária, a fundação da República Popular da China, né, que, deixa eu ver o meu tempo aqui, eu tô com 45 minutos. O que a gente tem? Em 1945 já vai ter um recrudescimento violentíssimo das relações entre o Partido Comunista e o Kuomintang, né, até porque o Judé vai organizar uma ofensiva gigantesca, aproveitando do apoio das tropas russas e da diminuição das tropas japonesas, que vai aumentar a área ocupada, a área libertada pelo Exército Vermelho. Né? O Kuomintang vai tentar debelar as tropas chinesas, tentar juridicamente em acordos pedir para que elas deixem de existir, bem como vai tentar cooptar o 8º Exército, lembrando que eu não falei isso, não tem como lembrar, né, mas contando para vocês, que quando da organização do exército anti-japonês, o Exército Popular Chinês inteiro entrou como se fosse o 8º Exército, depois outros batalhões foram feitos, não só o 8º, o 4º também, mas isso é um mero detalhe. Bem, como eu disse antes, o Kuomintang guardou o grosso das tropas dele durante a pretensa política de frente unida,
Porém, em 45, a situação era muito diferente lá de 27, aonde os desvios de direita do Partido Comunista Chinês aliado, né, à recém-conquista da camarilha de Chiang Kai-shek do controle do Kuomintang levou a um golpe muito forte, muito rápido contra o Partido Comunista. Né? Além da equivalência de tropas e áreas geográficas, existia nas áreas controladas pelo Kuomintang algo que não existia nas áreas sob o comando do PCCH, que era um intenso trabalho subterrâneo. Então, para além de todas aquelas pessoas que eu falei ali atrás, você tinha mais pelo menos 1.600.000 militantes do próprio Partido Comunista dentro das áreas sob controle do Kuomintang, né, fazendo diversos trabalhos clandestinos diferentes. O Partido Comunista Chinês vai propor um governo de coalizão, ao que Chiang Kai-shek vai aquecer, e começarão as negociações de paz chamadas de Acordos de Outubro. O que acontece logo depois dos Acordos de Outubro? Enquanto ele estava negociando os acordos de outubro, saindo em agosto e setembro, ele vai mandar 800.000 homens contra as áreas libertadas e vai ter derrotas absurdas e clamorosas. Durante esse período, esses exércitos vão deixar vários documentos para trás e esses documentos vão expor as intenções do Kuomintang. Apesar disso, eles continuam a mentir como se estivessem numa guerra defensiva contra os comunistas e tentam novamente, com o apoio aberto dos Estados Unidos, um ataque em novembro daquele mesmo ano de 45. Os comunistas, vendo que a guerra civil era inevitável, vão se preparar e vão reforçar tanto as suas 3 regras principais de disciplina, como seus 8 pontos principais de atenção. Aqui é muito mais para uma questão anedótica que eu coloquei, mas por que eles são tão importantes? Eles são importantes porque eles falam diretamente ao povo, principalmente ao campesinato, que se vê, né, muito abraçado pelo Partido Comunista Chinês e adere cada vez com números mais vultosos. Em dezembro de 45 e junho de 46, você tem um falso cessar-fogo que é declarado. Durante esse cessar-fogo, o Kuomintang faz ataque dia sim, dia também. E enquanto isso, os assessores estadunidenses vão armar até o dente e preparar tropas de Kai-shek para um ataque final. Eles tinham um plano, esse plano hoje em dia é público, de que eles conseguiriam tomar a China inteira de 3 a 6 meses. Não preciso dizer o quanto esse plano deu certo. Né? 90.000 fuzileiros navais norte-americanos foram estacionados no Mar da China. Os Estados Unidos investiu 4,5 bilhões de dólares. E aí, gente, a gente tem que lembrar que não é 4,5 bilhões de dólares hoje, é 4,5 bilhões de dólares em 1946, que era uma ajuda maior do que a que os Estados Unidos deu a absolutamente qualquer nação europeia no pós-guerra. Inclusive, se eu não me engano, a ajuda que foi dada à França e à Inglaterra juntas não dá esse valor que foi investido em tomar a China, uma vez que a China era um mercado que muito interessava aos Estados Unidos. E lembrando que, da mesma forma que no primeiro período pós-guerra os Estados Unidos lotearam a Rússia contra a vontade da Rússia, só esqueceram de avisar a Rússia, também no segundo período pós-guerra houveram negociações entre as potências imperialistas para lotear a China, apesar dos acordos de Alta, de Berlim, de Potsdam, yada, 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 da Crimeia e de tudo mais, das Nações Unidas e de todas as bobagens. A partir de junho daquele ano, então, nós vamos ter 1,6 milhões de homens do Kuomintang atuando conjuntamente ao mesmo tempo em 6 teatros de guerra simultâneos por toda a China. O PCH vai responder com a sua tática tradicional de ondas e vai aumentar desde o começo de 46 a reforma agrária para cooptar o campesinato, rapidamente agregando mais 1,2 milhões de homens aos seus contingentes. Lembrando aquelas 470.000 tropas regulares, algumas já desbandadas nessas tentativas de acordo de paz de Pequim entre agosto e outubro, mais aqueles que eram armados no Exército de Guerrilha Popular. Em 7 meses, o Partido Comunista Chinês vai destruir 56 das 200 e poucas divisões do Kuomintang e junto o moral daquelas tropas. Em fevereiro de 48, 90% das tropas do Kuomintang
eles juntaram, depois que tiveram essas primeiras divisões destruídas, eles vão juntar as divisões em divisões maiores, nesse caso aí são mais ou menos umas 80 divisões que vão estar lutando, com mais umas 10 ou 15 que vão estar de reserva, né? Mas a verdade é que não existia praticamente reforço de retaguarda já no começo de 48. Entre fevereiro de 48 e março, o Kuomintang tenta um ataque a Yan'an para tomar a sede do Partido Comunista e do Exército Chinês, que eles conseguem ficar com a sede durante 3 semanas. Mais uma vez, a tática de ondas é usada e 230 mil tropas do Kuomintang são derrotadas por uma força de 30 mil homens do Partido Comunista Chinês, que matam mais de 100 mil desses 230 mil nas cidades. Enquanto isso, né, lembra daquele trabalho clandestino e subterrâneo que eu falei, começam revoltas estudantis organizadas para minar dentro da população citadina, né, para fechar esse cerco contra as cidades, né, a última base de apoio dos entreguistas. Enquanto isso, nas zonas liberadas, o Partido Comunista vai aprovar uma lei nacional de reforma agrária que consolida ainda mais a sua base popular. Bem, em 47, de mais ou menos junho de 47 até fevereiro de 48, os exércitos comunistas vão eliminar 410 mil homens do Kuomintang, dos iniciais 4,3 milhões, pensando em todos aqueles que foram comprados e cooptados, e dos senhores de guerra que foram comprados no começo de 46, tinham menos de 2,6 em 48. Em setembro de 48, lança-se uma ofensiva por parte do Partido Comunista chamada de As Três Campanhas, a campanha do Nordeste, do Leste e do Norte, que vão tirar do combate mais 1,5 milhões de homens das forças reacionárias de Kai-shek. Em janeiro de 49, vendo a água bater no pescoço, mas ainda assim tentando enganar e dar golpes de tudo quanto é jeito, Chiang Kai-shek pega de pinico mais uma vez e começa negociações de paz que vão ocorrer em abril daquele ano. No dia 15 de abril, chega-se a um termo de paz e rendição. 5 dias depois, o Chiang Kai-shek rejeita esses termos e Mao dá a ordem para o ataque final. De 20 de abril até meados de setembro, todo o sul da China vai ser tomado, até que Chiang Kai-shek e o resto das suas tropas vão se exilar com o apoio estadunidense que nunca cessa em Taipei. E, finalmente, pretinha, que delícia, hein, meu amor? Em 1º de outubro de 49, é decretada a República Popular da China. Tá? Não, isso aqui eu já mostrei para vocês. Vou parar a apresentação por aqui e vou ler uma última estrofe aqui que eu acho bem interessante. Como que se deu o processo de reconstrução, para a gente fechar naquilo que eu prometi, o processo de recuperação econômica mais ou menos até 54, 55, nesses primeiros 5 anos. Esse processo vai se dar com base, né, na recuperação das forças nacionais produtivas, fazendo a ligação daquilo que são as 5 forças que estão na bandeira da China atual. A reforma agrária continua, os grandes senhores feudais, os grandes landlords, né, eles são perseguidos e assassinados, né, aqueles xinxis sensatos que podem ser cooptados, entram dentro da estrutura do partido, o partido começa reformas profundas da economia e da propriedade privada por toda a China, e já entre 52 e 53 a inflação passa a estar controlada, a produção de grãos sobe de 103 para 160 milhões, a de algodão de 450 mil para 1,3 milhões de toneladas, e a de carvão duplica. Né? O resultado disso é que a média de crescimento econômico da China entre 49 e 54 foi de 35% ao ano. E a China chegou, nesse período de 1954, com os mesmos índices industriais do pré-guerra. Termino aqui minha apresentação, peço desculpa a todos, porque eu gastei 16 minutos a mais do que eu esperava no primeiro momento. Tudo bem, João. Muito obrigada pela apresentação.
A gente passou um pano pelo tempo, tudo bem. A Pretinha fez o maior sucesso nos comentários quando chegou. E agora, gente, a gente vai ler as perguntas, tá? Então, se vocês ainda têm alguma pergunta e esqueceu de comentar, pode ir comentando. O Fê vai colocar aqui e aí eu vou lendo, tá? E aí a gente vai fazer um bloco só de perguntas, mas acho que foram só umas 3 ou 4, então eu acho que tudo bem, assim. Aqui ele perguntou, o Rodolfo perguntou se os russos apoiaram os chineses nessa época. Nessa época, eu vi quando ele pegou o comentário, foi na fundação do Partido Comunista Chinês. Sim. Eu vi também, porque eu estava dando uma olhada no chat aqui de vez em quando. E então, sim e não, né? Vamos explicar como que se deu o apoio nesse tempo. A gente tem que pensar que na década de 20, enquanto está tendo a fundação do Partido Comunista Chinês, a primeira ligação entre Partido Comunista Chinês e Kuomintang, depois da morte do Sun Yat-sen, a Primeira Guerra Civil Revolucionária, a gente está concomitantemente a isso na Rússia, passando-se pela Guerra Civil Russa, né, e pela transição de poder pós-morte de Lenin. Né? O que houve o apoio? Houve o apoio, sim, da Terceira Internacional aos chineses como um todo, lembrando que nessa época a Terceira Internacional apoiava no chamado Terceiro Mundo, nos países coloniais e semicoloniais, todas as forças nacionalistas progressistas. Então, o apoio foi dado não só ao Partido Comunista Chinês, mas também ao Kuomintang, que era, nessa época, muito maior do que o Partido Comunista Chinês, e cujo líder era um homem que adotava abertamente boa parte das teses do socialismo, que era o Sun Yat-sen. Então, para vocês terem ideia, nesse período, vários especialistas militares do Kuomintang vão ser treinados na Rússia, especialistas russos vão para a China e formam a Academia Militar de Wofan lá no Kuomintang, academia essa que, por exemplo, o Ho Chi Minh vai acabar estudando nela, só para vocês terem uma noção, assim, de ironias históricas. Inclusive, o Chiang Kai-shek prende o Ho Chi Minh dentro dessa academia durante um tempo. E houve este apoio logístico, de suporte, de tática, de ensinamentos e também, obviamente, de armas na medida que era possível para a Rússia nesse período. Mas é muito diferente do que o apoio do que, por exemplo, pós-Tratado de Potsdam e final da Segunda Guerra Mundial na Europa, o apoio, esse sim, verdadeiramente massivo de homens e armas, que vai ser dado com a invasão da Manchúria, né, no final de 1945. Então, era esse o apoio que era dado nesse momento, só para clarificar a diferença dos apoios. Espero que eu tenha respondido o camarada Rodolfo Gutmann. Agora é do Felipe, né? Ele queria saber a situação atual do campo na China, né? E aí ele pergunto, pois haver uma força cooperativa aparente, existe uma investida na criação de empresas agro por lá. Então, a gente tem que entender que desde a fundação do Partido Comunista Chinês, isso não é uma coisa assim que aconteceu pós fundação da República Popular da China, pós-Era Mao. Desde a fundação do Partido Comunista Chinês, sempre houveram lutas intestinas dentro do Partido Comunista Chinês entre linhas da direita e linhas da esquerda do partido, e também linhas mais do centro do partido. Né? Obviamente, o Mao, que muito ironicamente, durante a Guerra Popular Prolongada, era uma espécie de linha do centro, era uma espécie do Lenin, né? Aquela linha que é, para nós, hoje, uma linha brutalmente revolucionária, mas que haviam os ultra-esquerdistas à sua esquerda e os direitistas e reacionários à sua direita. Depois da queda de Mao, quem vai assumir com a linha do Deng Xiaoping é uma linha de direita dentro do partido. O Deng é um cara que foi extremamente importante na Guerra Civil Revolucionária, principalmente na Terceira Guerra Civil Revolucionária, mas que quando a camarilla do Deng chega no poder, ela chega apoiado já por grupamentos da direita do partido.
A direita do partido vai ganhar internamente dentro da China 20, 30 anos. Isso é um movimento que vai começar a ser desfeito a partir do final da década de 90, e a gente vê hoje em dia a linha esquerda do partido subindo novamente na China e a linha direita tomando conta principalmente da área de relações exteriores e comércio exterior do partido, da China, no caso, hoje, né? Então, quando a gente pensa hoje em dia, né, por exemplo, o presidente da China, né, o Liu Zhexiang, ele é um cara que, para ser neoliberal, só falta falar que é neoliberal. Né? Ele é um cara da linha direita do partido, com uma visão extremamente predatória, e pessoas como ele estão pulando, principalmente na linha direita do partido, que está no comando das relações exteriores. Nas relações interiores da China, desde que começa o período do grupo do Xi no poder de Xi Jinping, a gente vem tendo a reconstrução de um arcabouço de modelo de exploração coletiva do campesinato que existiu principalmente nas décadas de 50 e 60 e que na década de 70 vai ter aquela ruptura a partir da metade da década. Isso não significa dizer que não existem hoje empresas de fato vultosas, de fato voltadas como se fossem empresas do agronegócio na China, mas elas estão sendo cada vez mais controladas e cada vez mais estatizadas. A tendência da China atual, com a linha atual que está no partido, é que internamente o socialismo volte a caminhar na sua construção dentro da China, e boa parte do arcabouço mais liberal, mais aberto, que foi instaurado principalmente a partir do final da década de 70, mas década de 80 e 90 como um todo, na China, vem sendo debelado e contido, até porque quando a gente pega as definições do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, existe uma preocupação muito grande daquilo que eles chamam de um socialismo verde, ou seja, de uma exploração dos recursos internos de uma forma mais correta. Então, isso é uma briga que está acontecendo na China hoje. O futuro nos dirá o que vai acontecer, mas a gente tem que entender esses períodos de idas e vindas para poder pontuar o que acontece, o que deixa de acontecer. Espero ter respondido a pergunta do camarada. Próxima pergunta é do Fernando, que ele pergunta se pode dizer que a China vai se tornar uma superpotência e se ela pretende espalhar o comunismo para as outras nações ou se isso é um mito. Então, falar do futuro está longe do que a minha profissão faz. Eu sou historiador, né? A gente fala do passado e um pouquinho do presente. Mas, como bom marxista, analisando o movimento das totalidades, a gente tem as coisas que a gente pode dizer, né, do que pode ou não pode acontecer. Falar que a China tem um internacionalismo proletário que chegue aos pés de Cuba, aos pés da Coreia Popular, é mentir para as pessoas. A China não tem. A China cuidou do seu primeiro. Porém, se não obstante, se tem uma coisa que o estudo prolongado da questão chinesa me levou a fazer, é acreditar naquilo que os chineses dizem que eles vão tentar fazer. Vou dar um exemplo. Lá por volta do sexto congresso, sexto ou oitavo, agora eu lembro, congresso do Partido Comunista Chinês, ainda na década de 50, o Mao virou e falou assim: daqui a 13 ciclos, ou seja, né, daqui a 65 anos, nós provavelmente, se mantivermos os nossos planejamentos, seremos a terceira maior economia do mundo. O Mao errou, foram 12, são a segunda. Então, eles têm uma tendência a ser muito bom de manterem promessas. Qual que é a promessa chinesa hoje? A China falou, isso por volta de 2001, que ela erradicaria a pobreza extrema até 2021. Errou, erradicou em 2020, ainda durante a pandemia.
Esta mesma China que falou isso, falou que pretende se tornar uma nação socialista medianamente próspera, leia-se, com os mesmos níveis de salário e qualidade de vida que qualquer nação imperialista de primeiro mundo, isso é o conceito de medianamente próspero para o chinês, até 2035. Se a gente vê o crescimento paulatino do salário, as melhoras das condições de trabalho do povo chinês como um todo, não há por que se duvidar. A China falou textualmente que exploraria a sua própria mão de obra interna para catapultar a sua economia na década de 80 e 90. Fez e o fez das formas mais cruéis possíveis. Ou seja, a China, para o bem e para o mal, é muito boa de manter promessas. Vou chegar na promessa, então, que interessa particularmente ao Fernando Filho. A China falou que a partir de 2049, ela já uma nação medianamente próspera e socialista, poderá auxiliar outras nações do mundo a conseguirem uma boa consecução de uma ilibada caminhada, daquele jeito bem de gafanhoto falando no filme do Kung Fu Panda, né? Eles falaram que a partir de 2049 a China colocará as suas asinhas de fora. Gente, de daqui até 2049 vai as nossas vidas inteiras. Agora, a gente tem que entender que a concepção temporal na Ásia é completamente diferente da nossa concepção temporal imediatista e judaico-cristã, né? Primeiro pela própria influência do judaísmo em sua vertente do cristianismo, a partir do momento que você tem um escatom e uma parousia, leia-se um começo e um fim de mundo, você tem um tempo orientado, então o tempo de fato ele se torna mais curto, porque ele é finito, e um tempo finito ele corre mais rápido. Segundo, que a partir da Revolução Industrial, sugiro a leitura de A Bolsa e a Vida de Jacques Legoff, né, o tempo passa a adquirir um novo sentido mercadológico, né, para as pessoas, não só da Revolução Industrial, mas de todas as revoluções que vão acontecer ali ainda na Idade Média, ele passa a adquirir um novo sentido. Então, nossa concepção de tempo, 30 anos para nós, é o infinito. Para os chineses, 200 anos é um pulo. A gente tem que lembrar que eles são uma nação continuada de mais de 3.000 anos, né? Então, assim, para um país que não tem 3.000 anos, 3.000 anos é coisa pra caralho. Então, assim, a gente tem que pensar que a concepção temporal deles é outra. Então, como eles se planejam para o futuro, e planejam mesmo. A China pode ter vários pesares, pode ter vários desvios, pode ter vários problemas com várias linhas. Se tem uma coisa que é difícil falar dos chineses, é contra o planejamento dos chineses. O planejamento dos chineses é espetacular. Tá? Então, se eles estão se planejando para a partir de 2049 pôr as manguinhas de fora, quem sou eu para duvidar? Posso passar para a próxima? Pode. Essa eu vou pedir para você ler em voz alta, porque tirando o nome do mal, as outras não passam a mínima ideia como é que se pronuncia. Não, sem problema. O presidente Mao reivindica bastante as teses do Dr. Sun Yat-sen, especialmente quando dialogando diretamente com o Kuomintang. Quais as influências do Dr. Sun no pensamento Mao Zedong? São gigantescas. Quem tiver a oportunidade de ir na China em algum momento da sua vida, vai ver que toda e qualquer cidade chinesa, em qualquer canto, você acha um busto, uma rua, uma homenagem ao Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen ele é tão libertador nacional no ideário e no imaginário dos chineses como o é Mao Zedong. Tá? Então, assim, as influências são gigantescas e, inclusive, foi a linha, eu falei isso no final da palestra, né? Aquela linha de 3 propostas do Sun Yat-sen foi recuperada no período da guerra antinipônica, exatamente pelo volume, pela altura que Sun Yat-sen fala com o povo chinês. Então, são bastante importantes, sim, na fundação deste pensamento, né? Mao Zedong vai conviver com Sun Yat-sen durante um bom tempo, Mao Zedong vai participar das revoltas do 4 de maio e tal, e lembrando também que Mao Zedong chegou a fazer parte, né, do Comitê Central Expandido do Kuomintang, quando da união dos dois comitês a partir de 1921, caso eu não esteja enganado.
Agora, eu vou fazer uma comparação que é muito esdrúxula, mas só para a gente usar a comparação para a gente entender o que é a base e o que é construído depois. Da mesma forma que Chaves sempre falava de Bolívar e Mao sempre falava de Sun Yat-sen, existe todo um arcabouço que é construído ulteriormente. Então, assim, o Mao Zedong, ele tinha uma profunda admiração e respeito por Sun Yat-sen, usou muitas das teses de Sun Yat-sen, mas ele foi muito além do que Sun Yat-sen jamais chegou a ir, inclusive porque ele morreu muito cedo. Tem mais? Os estudantes, os operários e o campesinato podem ser considerados vanguarda do movimento 4 de maio? Ou a capitania ficou a cargo de uma classe proprietária nacionalista? Então, sim, eles catapultaram o movimento e o movimento foi cooptado posteriormente. Né? Então a gente tem que entender isso. Então, nesse sentido, sim, eles foram vanguarda. Né? A gente tem que entender o que foi o século da vergonha, que eu tentei explicar minimamente no começo, eu, inclusive gastei um tempo gigantesco nesse começo, porque isso é muito importante para a gente entender a realidade chinesa ulterior, e a gente tem que entender que já existia, né, nesse começo do século XX, devido inclusive às próprias posses coloniais em todas as cidades chinesas, toda uma classe, toda uma inteligência natural, uma intelectualidade autóctone chinesa, de estudantes que fizeram parte desse movimento, de operários, que o operariado chinês ele era muito concentrado, apesar de ser muito pequeno. Então, assim, as indústrias chinesas elas tinham 500, 600, 700 pessoas no mínimo, e apesar de ser poucas, era um operariado muito concentrado, o que leva a um sindicalismo nascente grande, tanto que o Partido Comunista Chinês vai organizar diversas greves nacionais em 22 e 23. O campesinato de outra forma. Por quê? Porque o campesinato tinha uma longa tradição, que eu tentei mostrar para vocês, de revoltas e rebeliões, principalmente contra o jugo estrangeiro e, anteriormente a isso, ao jugo de um déspota que não fosse inspirado. Aqui eu vou me permitir fazer uma digressão só para explicar isso melhor. Dentro do confucionismo chinês, do neoconfucionismo chinês, você tem uma ideia que é a ideia do mandato celestial. O que é o mandato celestial? O mandato celestial diz que aquele que é possuidor do mandato celestial pode e deve comandar a nação enquanto eles forem possuidores do mandato celestial. Então as dinastias se fundam a partir de revoltas que se tornam vencedoras, e aquele revoltoso que se torna vencedor é porque ele tem o mandato celestial, e aí ele continua a sua dinastia até que ele não tenha mais e um outro revoltoso se torne vencedor e receba aquele mandato celestial. Isso significa que ao longo da história chinesa você vai ter diversas dinastias que vão começar como revoluções camponesas. Então você vai ter um negro que vai nascer um fodido no campo e vai morrer imperador da China. Tá? Por causa dessa ideia do mandato celestial. Uma vez que os camponeses, ainda extremamente arraigados às tradições do confucionismo, do neoconfucionismo, da penetração do budismo na Ásia, tudo mais, blá, 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 eles ainda têm toda essa tradição. Quando eles veem, né, que as promessas que foram feitas por aqueles senhores feudais, que muitas vezes tinham mandado eles para uma guerra, que eles morreram nessa guerra pela liberdade do seu país, aquela liberdade estava sendo novamente cerceada, era um claro sinal de que eles não tinham mais o mandato celestial. Então eles também se revoltavam. O que não havia nesse momento era necessariamente uma união política organizada entre estudantes, campesinato e operariado. Portanto, este movimento que surge espontâneo do seio das massas vai ser rapidamente cooptado por alguns senhores, e também vai ter a briga da cooptação desses senhores
com o grupo de Sun Yat-sen e o Kuomintang, que já era um grupo que tinha uma longa organização de pelo menos 20 anos ali antes, né? Óbvio que ele ainda não se chamava Kuomintang há 20 anos atrás, na virada do século XIX para o século XX, mas já era uma longa organização de ideias de modernização, de ideias, né, de uma burguesia nacionalista um pouco mais progressista. Espero ter respondido a pergunta do camarada ou da camarada Taylor. Eu acho que ainda tem mais uma pergunta. Quem efetivamente formava a camarilha de Chiang Kai-shek, além do financiamento internacional, quais as classes interessadas que impulsionaram sua subida ao poder após a morte do Dr. Sun? Então, o financiamento internacional sempre foi muito importante. A gente tem que lembrar que esse financiamento internacional ele era pluriforme, né? A China, como ela foi durante muito tempo loteada por várias potências internacionais, né? Tá aí a guerra das 8 potências para mostrar que pelo menos 8 potências tinha durante um tempo, né? Existia um financiamento pluriforme, principalmente nesse pós-Primeira Guerra, cuja ideia era literalmente tirar o dinheiro perdido na Europa através de protetorados coloniais no resto do mundo, né? Tanto que você tem a tentativa do Plano Wade, por exemplo, de lotear a Rússia, e você tem a tentativa de Versalhes de lotear a China. Então, a gente tem esse grupo, que a gente tem que entender que esse grupo não é só os Estados Unidos, ou só a Grã-Bretanha, ou só os franceses, esse é um grupo pluriforme. Para além desse grupo, nós temos os senhores feudais, que se tornam mandatários locais, provincianos, principalmente depois da queda da dinastia Qing, vira vários foquinhos de lugar, cada um mandando num canto. E mesmo quando o Sun Yat-sen e o Kuomintang conseguem um pseudo-governo de coalizão nacional, ainda o norte quase todo do país fica na mão desses senhores feudais, muitos desses senhores feudais grandes latifundiários, mas também alguns deles intermediadores de interesses, vez que eles já estavam em áreas que foram de protetorados estrangeiros durante o século XIX. Então nós temos o capital internacional entrando, parte desses senhores de guerra feudal, e também parte do próprio Kuomintang, lembrando que o Kuomintang, a ideia era um governo de coalizão de elementos nacionalistas e progressistas, não necessariamente todos os nacionalistas são progressistas, boa parte desses, parte da burguesia burocrática e compradora, que eram intermediários dos interesses estrangeiros, também tinha um grande interesse que Chiang Kai-shek chegasse ao poder. Por quê? Porque a linha de Sun Yat-sen era uma linha muito voltada à divisão social da riqueza. Ele falava em abolição de propriedade privada, em coletivização e várias outras coisas que iam de encontro ao interesse desses grupos como um todo. Espero que eu tenha respondido esta pergunta em específico do camarada Taylor. Acho que a Raquel saiu. A Raquel caiu? Então, tinha um rapaz que tinha pingado aí rapidinho pedindo indicação de livro. Eu separei 2 indicações de livros introdutórios, que a ideia aqui era fazer uma introdução, e eu vou mostrar eles para vocês assim que eu descobrir aonde que eu enfiei eles. Você que não conhece absolutamente nada e quer conhecer sobre a história da China, tem 2 livros muito bons hoje no Brasil que você pode... o Eduardo, isso. Você pode comprar facilmente, são livros baratos e que você vai aprender muito. O primeiro deles, que é este aqui, deixa eu deixar aqui bonitinho, Raquel voltou, História da Revolução Chinesa. Por que eu indico muito esse livro? Porque esse livro é escrito por 2 chineses que participaram das lutas da Revolução e da construção do Partido Comunista Chinês, que é o Hu Qiaomu e o Chen Boda. Tá? São artigos que foram traduzidos do original em chinês destes grandes camaradas que fizeram parte da Revolução, e eles falam especificamente até o período mais ou menos da formação do Partido Comunista Chinês até 50 e pouco, quase 1960. E o melhor livro que a gente tem introdutório hoje da historiografia nacional, lembrando ênfase na palavra introdutório e geral,
é este aqui, A Revolução Chinesa, da coleção Revoluções do Século XX, do Vladimir Pomar. Né? Esse é um livro que vai cobrir mais ou menos do século da vergonha até 2000 e pouquinho. Tá? Então, assim, para quem quer ter um panorama geral, esse livro é muito bom. E para quem quer ter um panorama da Revolução Chinesa, da construção do Partido Comunista Chinês, a partir de autores que participaram desses movimentos, eu recomendo o da História da Revolução Chinesa, que é lá da Nova Cultura. Tem uma pergunta do Taylor, inclusive agradecer ao Taylor ou a Taylor, porque como o nome é neutro, eu não sei se é um rapaz ou uma garota. Tá muito aplicado. Várias perguntas dele. Ok, o pragmatismo do presidente Mao e sua postura ponderada com as classes proprietárias do campesinato nas zonas libertadas fazem necessário uma guerra prolongada num país tão populoso? Bem, até o presente momento, uma guerra prolongada num país tão populoso, nós temos a China e nós temos as tentativas de construção disso na Índia, num país tão populoso, né? Pensando o que é população de China, pensando o que é população de Índia. A guerra popular prolongada, a GPP, na Índia, ela ainda não conseguiu chegar em momentos em que a guerra chinesa chegou e ultrapassou. Então, pensando na experiência da guerra popular prolongada chinesa, foi necessário por causa do imperialismo japonês na Ásia, da invasão japonesa, primeiro do reino de Manchukuo na Manchúria e depois da tomada de parte de outras áreas da China. Foi necessário porque existia uma força, que era a força do Kuomintang, bancada pelo capital internacional. O fato dela ter sido necessária em um momento na China, a gente não pode ser dogmatista e falar que ela será necessária em todos os momentos, em todos os lugares. O que a gente tem que entender é que Mao Zedong sempre fez uma análise das totalidades em seu movimento. Da mesma forma que na década de 20 o que era necessário era se aprofundar no seio do campesinato, compreender as massas, servir aquelas massas, para compreender e conseguir uma construção ali. E durante o período de 37 e 45, a leniência com parte dos grandes proprietários foi necessária para a coalizão nacional. No período de 45 a 50, por exemplo, a gente já teve uma lei de reforma agrária e uma perseguição gigantesca aos grandes proprietários, que é muito diferente do que foi o período 37 a 45. Uma coisa que a gente tem que entender é que a mesma análise ela pode ser diametralmente oposta para dois períodos diferentes e estar certa para os dois períodos diferentes. Né? Pensando na prática como critério da verdade, foi muito correta esta aliança para se consolidar o crescimento do Partido Comunista Chinês naquele momento, como foi ainda mais correta a agudização da reforma agrária e do apelo ao campesinato para se consolidar as bases que permitiram uma vitória final na Terceira Guerra Revolucionária, né, no período do pós-guerra entre 45 e 49. Espero ter respondido. Essa é a última pergunta. Aí depois. Senão eu fico aqui 3 horas respondendo perguntas. Qual o balanço sobre o grande salto? É costume dos anticomunistas de dizer que foi completamente fracassado, porém sabendo que isso é falso. Quais foram os avanços e as limitações do plano? Vamos lá. O que é o grande salto adiante? O grande salto adiante vai ser uma grande campanha, né, capitaneada por Mao Zedong, pelo Partido Comunista da China, para criar bases mínimas industriais possíveis para a reconstrução e a construção do socialismo com características chinesas. Qual que é o problema do grande salto adiante? O grande salto adiante ele foi feito por uma necessidade também de se modernizar aquelas bases para melhorar a própria segurança alimentar do povo chinês.
O que as pessoas não falam sobre o Grande Salto Adiante é que durante todo o Grande Salto Adiante, os Estados Unidos, principalmente, tentaram matar o povo chinês de fome. Existem diversos documentos que hoje em dia são abertos dos departamentos de Estado norte-americano, bem como da diplomacia americana, onde eles discutem como eles vão fazer para cercear a entrada de grãos ou para prejudicar a colheita de grãos chineses para que o povo morra de fome. No Grande Salto, isso significa que tudo do Grande Salto Adiante era uma ideia genial, ímpar e que nada nunca deu errado nunca? Não, absolutamente. O Grande Salto Adiante, ele tentou catapultar uma produção industrial em muitas áreas que eram normalmente agrícolas, fazendo com que pessoas que muitas vezes não tivessem o preparo para aquilo tivessem que lidar com uma quantidade e uma capacidade técnica que elas mesmas não possuíam. Nesse sentido, essas foram as limitações. O plano no papel é uma coisa maravilhosa, o plano, quando é executado, ele depende de diversos outros fatores, fatores fortuitos, fatores políticos, fatores técnicos, que esses de fato ficaram aquém. Ou seja, houve de fato uma grande mortandade no final do Grande Salto Adiante, que não seria um décimo dela não fossem os esforços capitaneados pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais para, reitero, matar o povo chinês de fome. Mais alguma coisa? Não. Bom, gente, antes de me despedir do João, eu tenho só alguns avisos, tá? A CEPUSP está fazendo essa série de lives, né? Que ou é no nosso Instagram ou é no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam no canal e curtam as nossas redes sociais também. Tem o nosso site que o Pedro está colocando aqui. E aí também a gente está fazendo essa série de lives também para anunciar que as nossas matrículas estão abertas, né? Então, se você quiser fazer parte do nosso cursinho popular, é só entrar no nosso site e conhecer mais a gente, tá bom? E aí eu queria agradecer muito ao camarada João. A gente tá muito feliz com isso. E se você quiser depois vir aqui para falar sobre a China atualmente, a gente vai gostar muito também. Eu conversei com o Marcelo até pedindo um livro do Stalin, que vocês vão lançar, então se vocês quiserem falar também aqui em uma live, a gente pode fazer. E muito obrigada por esse espaço. Dialogar sobre a Revolução Chinesa é muito importante, porque tem vários mitos, fake news, e dialogar com alguém que sabe tanto é muito importante para a gente. Então, muito obrigada pela participação, João. E eu deixo a fala final para Gente, você. eu fico super honrado, é uma profunda honra para mim estar aqui participando. E eu quero falar principalmente para as pessoas que estão no cursinho, que vão se juntar ao cursinho, que eu já estive aonde vocês estão hoje. Que o que difere o conhecimento que eu tenho hoje para o conhecimento que vocês terão no futuro é exatamente um fator chamado tempo. Tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas, né, falam assim, mas como que junta isso? O acúmulo vem do tempo. Então, camaradas, a gente precisa de boa teoria revolucionária para termos boas práticas revolucionárias. Estudem, se organizem, militem e se permitam, não se coloquem uma pressão gigantesca, não coloque aquela espada de Damocles na sua cabeça, que se eu não fizer ontem as coisas eu vou explodir, porque não é assim que funciona. E nesse sentido eu vou deixar vocês com um anedotário chinês, que é um caso muito bonitinho da China no século XIII, que eu gosto muito de neoconfucionismo. Chega finalmente um jovem a um templo em Shindong e pergunta ao mestre do templo: Mestre, estou disposto a fazer todas as tarefas do templo. Eu quero lavar, passar, cozinhar, cuidar da horta, acordar às 5 horas da manhã e dormir às 11 horas da noite, trabalhar sem parar um segundo e sem descanso. Em quanto tempo me tornarei um grande mestre como você? Ele falou: se fizer isso, com certeza em 25 anos. Aí ele ficou olhando assim, mas
Se você dormir, descansar, respirar e fizer o seu estudo na hora do estudo, o seu plantio na hora do plantio e se permitir aprender com a sua vivência, em 10 anos você está melhor do que eu. Então, gente, às vezes menos é mais. Então, se permitam. Nós estamos passando por um momento de um genocídio no Brasil. Nós estamos passando por uma pandemia que nós ganhamos, né, a eleição do randomismo global para sermos a geração pandêmica do nosso século. O tempo é muito pesado, mas você não precisa ser um inimigo pior do que os seus inimigos para você mesmo. Então, bebam água, estudem, vão com calma, que tudo vai dar certo. O tempo é o senhor da razão, tá? Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de todos vocês que ficam. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau! Pois muito bem, jovens, mais uma semana, mais um vídeo terminado e agora o tio tem um recadinho para vocês e paraísos do cupão. O recado é que na semana que vem teremos uma live mais do que especial com o pessoal do GE 9 de Maio, Grupo de Estudos 9 de Maio, que estuda a Segunda Guerra Mundial. Vou deixar o Facebook dos meninos aí embaixo, vai aparecer aí, tá? E essa live muito especial vai ser na semana que vem. Nela nós vamos falar mais do Regimento Imortal, vamos falar da Grande Guerra Patriótica e vai ser muito demais. E agora, deixa eu até virar o bigode aqui. Paradis des cupons! Pois muito bem, Paraíso dos Cupons, como sempre, trazendo, né, o melhor dos nossos cupomzinhos para você, trabalhador, para você, trabalhador. Quer deixar sua casa muito linda com os pôsteres maravilhosos que você sabe que tem na casa do tio, que você sabe que só a Revolustor faz para você. Opa, aqui ficou feio que a porta do banheiro tá aberta. Que você sabe que só a Revolustor faz para você, então onde que você entra? Você entra na Revolustor. E você coloca o meu maravilhoso cupãozinho, assim disse o João 20. E aí, com ele, a partir de 2 pôsteres no seu carrinho, você ganha 20% de desconto em todos. Cada dia o pessoal faz pôsteres mais lindos e maravilhosos, faz parceria com artistas cada vez mais poderosos. Então, entre lá na Revolustor. Segundo o cupom, este muito importante. Vou até pegar o livro. No mês... Oh, meu Deus, bati no microfone. No mês de maio vindouro, agora lá para o meio do mês, nós vamos ter uma live deste livro espetacular aqui. A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco. Você que quer entender um pouco... Oh, meu Deus, da semifeudalidade no Brasil, que quer entender um pouco da questão de renda fundiária. Este livro é um espetáculo. A Maria José de Mello, que escreveu, a baita autora, vai estar aqui com a gente, né? E você pode comprar esse livro maravilhoso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo, tá vendo a Índica? A Índica Editora já está com o livro à venda. O Rafa vai colocar o endereço da Índica aqui e você pode entrar com o meu cupom lá, assim disse João. E aí, com esse cupom, você pode adquirir o seu livro com 15% de desconto e ajudar uma editora que está nascendo agora, muito importante, mais editoras nascentes na nossa esquerda revolucionária. E por fim, nosso cupom espetacular, maravilhoso das Ciências Revolucionárias. Beijo para você, menino Klaus, né, onde você tem 15% de desconto em todo o catálogo da Ciência Revolucionária. Você já sabe o cupom, todo separadinho, assim disse João. O Rafa vai colocar de uma forma menos idiota do que eu coloquei aqui, porque cada dedo meu foi para um lado. E você vai poder comprar todos os seus livros maravilhosos. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Tchau, tchau! Acabou. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.